Esse programa adora boas notícias. Quando existem. Existindo, elas estão aqui. Né? Como eu já disse aqui uma vez, a gente só não doura a pílula, né? A gente não transforma má notícia em boa notícia para mostrar que a gente não tem compromisso com a má notícia. Porque isso não é compromisso com a boa notícia, isso é burrice. Tá? Ou coisa pior. Temos grandes notícias. Hoje de manhã comentei na Band News FM, faço questão de deixar o destaque aqui. O Brasil já passou a marca dos 100 milhões de indivíduos plenamente imunizados, ou pelo menos que tomaram o ciclo completo da vacina, ou as duas doses disponíveis das vacinas aqui existentes, ou então a dose única da Janssen. Né? Isso significa coisa de 47% da população, 47,11% da população, que é um número formidável. Considerando o destrambelhamento que antecedeu tudo isso, considerando a demora para comprar vacina, considerando o desmantelamento a que estava submetido o SUS nessa área de vacinação, a campanha contra a vacinação, enfim, o fato de termos um líder anti-vacina aqui na presidência da República, e já passamos a marca de 150 milhões de pessoas que tomaram a primeira dose, isso 71% da população, o que também é muito bom. Estamos passando a Alemanha e Estados Unidos. No caso dos Estados Unidos, o percentual de segundo, que tomaram as duas doses é ligeiramente maior, mas o da primeira dose já é menor. Embora a Alemanha e Estados Unidos estejam por aqui de vacina, tenham vacina para botar na população 3, 4 vezes, mas o movimento anti-vacina nesses países é muito forte. Né? Então eles encontram dificuldades. Mas não é só isso não, Vólio Beni. Não é só isso. É que nós temos uma rede do SUS que é realmente capilarizada, felizmente. Uhum. E o Plano Nacional de Imunização Brasileiro funciona, é um exemplo para o mundo. Né? Praticamente nenhum país tem essa rede tão capilarizada como a gente tem, e isso inclui os países ricos. Isso facilita a vacinação, razão porque a Pfizer queria fazer as primeiras experiências com vacinação aqui no Brasil, né, de imunização em massa, mas evidentemente encontrou a resistência daqueles intelectuais que estavam no Ministério da Saúde, liderados pelo rechonchudo ministro Eduardo Pazuello, então. E nós conseguimos isso. E olhem, gente, olhem, queridos, não é que vacina funciona, vacina dá certo, né? Eu não sei se já saiu a média móvel de mortos hoje, se saiu vocês me informem, mas ontem a média móvel estava em 367. 327. 327, já é a mais baixa. Uhum. Acho porque ontem com 367 só perdia para 12 de novembro de 2020, que se não me falha a memória era 365. Se agora estamos com 327, talvez seja, desde quando começou a pandemia para valer aqui, talvez seja a média móvel mais baixa. E isso significa, Vólio Beni, que vacina funciona. Em 11 de novembro de 2020, a média foi de 323, hoje 323, hoje 325. 27. Então pronto, uma das mais baixas, a segunda mais baixa. E não é que vacina funciona? E não é que vacina dá certo? Não é? E é por isso que a gente tem esse número em queda ainda alto. É bom deixar claro. Ainda alto. Significa que se nós não tomarmos cuidado, se passarmos, vamos aí, vamos parar a vacinação, por exemplo, os Estados Unidos, que aceleraram bastante a vacinação, viram o número cair, aí começou a bater nos rednecks, naquele bando de idiota que vota no Trump, não é? Que se negam e se negavam a se vacinar, e o número voltou a crescer. Agora, o incentivo à vacinação entra em declínio de novo. Nos casos. Né? Então, vacina funciona. As coisas avançam. Mas né, já vimos ontem aqui, repito, o nosso presidente disse ontem que não vai tomar vacina coisa nenhuma. Porque agora é assim, ele não vai tomar porque ele disse que isso seria como investir R$10 para ganhar 2. Eu até agora não entendi a metáfora. E eu duvido que ele tenha entendido também. Faz parte daquela mente confusa.
né? E ele disse que ele está com ele está com a imunização alta, o seu ICG alto, né? Ele se refere a um anticorpo chamado imunoglobulina. A imunoglobulina aparece quando você tem a doença. Sinal de que se ela está alta, significa que você ou já teve a doença, ou está ainda com a doença. Só que, Bob, isso é uma memória imunológica. Ele não protege contra o vírus. E, portanto, se devemos estar perto de 22 milhões de pessoas, ou passamos isso, que já tiveram a doença, veja aí se tem esse número atualizado, né? Que já tiveram a doença no Brasil. Se essas pessoas fizerem como o presidente e deixarem tomar vacina, ou fizessem como o presidente e deixassem tomar vacina, contribuiriam para que o vírus voltasse a circular mais intensamente no país. 21 milhões e 600 mil. Quanto, querido? 21 e 600 mil. 21 e 600 mil. Era o número de ontem, acho que ainda nem foi atualizado. Então, vejam, significa que o vírus voltaria a circular mais intensamente no Brasil. É uma burrice isso. É uma estupidez. E hoje ele voltou à carga, né? Hoje ele voltou à carga. E disse que se for reinfectado, porque os médicos alertaram que esse índice alto dele não significa nada, não protege. Se é que ele não tomou a vacina, por que botou em sigilo essa informação por 100 anos? E ele disse que se ele for reinfectado, ele vai voltar a tomar hidroxicloroquina e ivermectina. Comprovadamente ineficazes. Voltou a dizer que a vacina ainda é uma interrogação. Que centenas de milhares de pessoas poderiam estar vivas se tivessem tomado o tratamento precoce. Tudo mentira. E que não há notícia de quem tenha se submetido ao uso desses medicamentos e tenha morrido. Mentira outra vez. Bolsonaro é o único presidente que mente. Não. Outros já mentiram antes dele. Não é nem o único político que mente. Agora, quem mente sobre coisa tão grave? Isso é muito grave. É que, felizmente, a esmagadora maioria das pessoas não dá bola para aquilo que ele diz. O que é sério. E isso também é uma coisa importante. Quer dizer, quando você tem um presidente da República e a maioria das pessoas não dá bola para o que ele diz, é um problema. Agora, há sim uma parcela que dá bola para o que ele diz. Há sim uma parcela que segue a sua orientação. Então nós vivemos a situação surrealista, absurda, de ter um plano de vacinação que avança, e começou a avançar bem, em razão da estrutura do SUS, superadas todas as dificuldades impostas pelo governo e pelo presidente. Os números, meus queridos, apontam que essa vacinação está sendo eficaz, não é? E o presidente está dizendo, não vou me vacinar, se eu ficasse doente, iria tomar remédio que não funciona, comprovadamente não funciona. Chama a vacina, diz que a vacina é uma interrogação, os números demonstram que não tem interrogação nenhuma. Mente sobre pessoas que teriam se curado se tivessem feito o tratamento precoce. E mente sobre aqueles que teriam submetido ao medicamento e não morreram. Vejam os casos. A mãe do amigo dele, do Luciano Hang, se faltasse um caso, foi submetido ao tratamento. Morreu. Segundo ele, não há histórico de morte a respeito. E mais, Bob Furuia, mais uma vez, ele diz que tem uma bomba que ele vai anunciar. Que é uma pesquisa indicando que o remédio funciona. É uma bomba. Lembra a prova que ele tinha sobre a fraude na urna eletrônica que ele iria apresentar? Eu estou esperando ainda. Está esperando, né? Estou esperando. Então, cadê? Aí fez a live, quebrou o sigilo de uma investigação, razão porque está sendo investigado,
E, obviamente, admitiu que não tinha prova e, obviamente, ele não tem estudo nenhum a respeito. É claro que é mentira. Ou será que Bolsonaro agora está revolucionando o mundo? Só ele tem essa informação. De qualquer modo, queridos, que fique a coisa positiva, que, como eu disse hoje de manhã, aumenta um pouquinho a nossa esperança na humanidade, né? A larga maioria dos brasileiros quer se vacinar, está procurando a vacina, está procurando a imunização está funcionando e os números estão aí. E aqui sempre se faz justiça a quem faz a coisa certa. Não fosse o esforço do João Dória, sim, em favor da Coronavac, e Bolsonaro não teria, com a devida vênia, levantado o traseiro para proporcionar vacinas para o Brasil. A coisa teria demorado ainda mais do que demorou. E atenção, esses 150 milhões que tomaram a primeira dose, parcela considerável, obviamente, é da Coronavac, deve andar aí por volta de 35%, 40%, e a mesma coisa entre aqueles que têm as duas doses. Né? Mas, felizmente, insisto, o Brasil está fazendo a coisa certa a despeito do seu presidente, que continua a dizer mentiras potencialmente homicidas. Não são mentiras quaisquer. Quem levar a sério o que Bolsonaro fala está aumentando bastante a chance, né, a possibilidade de morrer. Sim. A depender da idade é quase um compromisso com a morte e das condições de saúde. Né? É uma mentira qualificada. E, obviamente, coisas assim não poderiam estar protegidas por liberdade de expressão. Isso não é liberdade de expressão. Afirmar a essa altura que esses remédios funcionam é crime. Assim como desestimular a vacinação. Estamos sendo lenientes na aplicação da lei nesse caso. Obviamente. Né? Vamos ver o que vai sair da CPI e o que a Procuradoria-Geral da República vai fazer. É isso aí.